O nome da nossa próxima sinopse é Essência. O autor deixa claro que tanto o nome da história quanto o nome do personagem principal são provisórios, mas particularmente eu gostei do título Essência. Vamos começar aqui e ver um pouco sobre o que a história se trata. Juan é um garoto de 17 anos normal, que vive sua vida de maneira monótona e medíocre, assim como a maioria das pessoas. Em um dia qualquer, enquanto estava em seu quarto, de repente vê uma coisa que ele não sabe como descrever, que acaba falando com ele e diz: "Eu já cansei disso, se dane tudo. Quer saber de uma coisa, garoto? Pode ficar com tudo que eu tenho. Logo logo verá que isso não é uma bênção e sim uma maldição." Juan fica sem entender nada por alguns segundos, mas de alguma forma ele sabe o que recebeu. Agora ele simplesmente é Trione, onipresente, onisciente e onipotente, e seu primeiro uso para o poder é retirar as suas onisciência e onipresença, por achar que essas duas deixam as coisas chatas. E assim ele começa a brincar com a realidade, gerando cenários que ele sempre quis simular. Entendi. Apesar de achar uma história bem difícil e confusa. O autor deixou algumas observações, eu vou ler essas observações porque eu acho que vai me ajudar talvez a entender um pouco o propósito da história, e aí a gente pode fazer a análise mais focada nisso. Eu pretendo fazer uma série de histórias dele, porém elas serão quase que antológicas, e não pretendo fazer dessa a minha primeira história. Eu quero essa história tenha um tom filosófico e divertido ao mesmo tempo. Se você ou mais alguém quiser dar ideias ou críticas construtivas, eu observarei. Essa não é a versão final da história, pretendo alterar bastante coisa no futuro, porém o tema central permanecerá o mesmo. Ok. Indo aqui para a ideia, eu acho que a criatura, né, o ser ali que deu esse poder para ele, poderia realmente só ter dado a onipotência. Isso pode gerar até uma coisa futura, né, de ele encontrar alguém que recebeu a onisciência e alguém que recebeu a onipresença, por exemplo, sabe? E aí gerar alguma outra coisa com esses outros personagens. Eu acho que a ideia de ser divertida e de ter um tom cômico é interessante, porque isso faz com que a gente tire alguns furos de roteiro. Porque particularmente eu acho muito difícil trabalhar com um personagem que tenha qualquer um desses poderes, né? Onipresença, onipotência ou onisciência. É muito difícil. E pelo menos trabalhar de forma séria, sabe? E filosófica sobre isso. Corre o risco de a história ficar muita filosofia e pouca história mesmo, porque se o personagem pode tudo, a gente elimina várias coisas que fazem uma história ser uma história. Por exemplo, um conflito. Se o personagem pode tudo, ele consegue resolver o conflito com um piscar de olhos. Ele pode fazer com que esse conflito nunca nem exista. E geralmente o que faz uma história se mover é exatamente ter alguma situação que o personagem não gosta que seja daquele jeito e que ele faz algo para mudar aquilo. Isso é muito difícil de ser trabalhado numa história séria quando o personagem ele pode tudo. Ou quando o personagem sabe tudo. Quando o personagem está em todos os lugares, talvez dá para fazer algo um pouco diferente. Mas o lance principal fazer essa história ser divertida ou fazer essa história ser uma comédia, ainda que tenha os tons filosóficos, né? Por exemplo, Rick and Morty é uma comédia mega escrachada, um baita de um besterol, mas tem muito tom filosófico ali no fundo. Então dá pra sim colocar filosofia dentro de uma história, ainda que o foco dela seja comédia. E eu acho que a comédia ela acaba sendo um recurso muito importante aqui para que as situações de onipresença, onipotência e onisciência, que depois podem ser apresentadas a onisciência e onipresença, mas a situação de onipotência não vire uma situação cheia de furos de roteiro, sabe? Onde o leitor vai estar o tempo inteiro buscando ali situações que não fazem muito sentido. E aí ele possa focar simplesmente na graça daquelas coisas. Então, o personagem ele pode ser onipotente, mas várias vezes ele esquecer que ele por conta de ele ser um garoto de 17 anos que não tinha isso, sabe? Então ele pode esquecer dessa onipotência, e por isso é importante ele não abrir mão de uma onisciência, por exemplo, porque abrindo mão disso é como se ele soubesse de tudo por um instante e aí ele abrisse mão de algo. Então, não sei, fica estranho, porque tipo, você não esquece 100% daquilo que você aprendeu. Se você ganha onisciência, ainda que por alguns segundos, você absorve muito conhecimento, uma quantidade absurda de conhecimento que não vai simplesmente se esvair, a não ser que ele delete a memória dele. Entende? Vamos lá, já estou complicando as coisas demais. E talvez seja exatamente isso que o leitor vai fazer se a história se levar muito a sério. Então o recurso da comédia é um recurso muito, muito bom para ser usado aqui. Principalmente se a ideia é ele criar realidades, né? E ser meio que o deus dessas realidades e tal, nesse lance dos cenários, o que faz com que, como ele falou que a história podem ser antologias, pode ficar interessante esse lance de cada capítulo dessa antologia, ou cada historiazinha fechada dessa antologia, ser ele criando um mundo diferente,
onde ele vai apresentar uma situação diferente e tal, que ou ele tenha que lidar, ou que ele crie um personagem, ou que ele pegue alguém para lidar com aquela situação e tal. E eu acho que exatamente trabalhar onde os pontos falhos da onipotência dele que pode ser a graça do negócio. Eu ainda acho que é bem difícil de trabalhar isso, é algo que precisa ser muito, muito bem pensado e bem escrito, exatamente para encaixar as situações de comédia naqueles pontos exatos onde o leitor ia começar a se questionar muita coisa, sabe? Onde ele ia começar a ver ali e não comprar muito as ideias da história, já que é uma história difícil de ter conexão com o personagem que ele pode tudo. Então a gente precisa apresentar defeitos e falhas nesse personagem que pode tudo para que a gente possa trazer o personagem um pouco mais para perto do ser humano, sabe? E aí poder entender, tipo, mesmo ele podendo tudo, tem certas coisas que, entre aspas, ele não pode, ou ele não percebe que pode, ou o poder não tem aquela graça, não dá... Lembrando da sinopse que a gente acabou de ler e analisar aqui, o personagem ele tem o poder de pegar algo que vai tornar a vida dele muito mais fácil, porém fazer isso torna a conquista entediante, torna a conquista chata, torna a conquista sem valor. O fato de algo ser difícil pra gente é que faz aquilo, né, ter valor pra gente, né? Tudo aquilo que a gente nasce com acaba não tendo muito valor. E mesmo as coisas que a gente já está acostumado, que a gente muitas vezes lutou muito para conseguir, mas conseguiu aquilo a ponto que aquilo já foi absorvido pelo nosso cotidiano e pela nossa rotina, aquilo vai gradativamente perdendo um pouco da noção de valor também, e a gente só vai lembrar do valor daquilo quando a gente lembra do sacrifício que foi para conquistar aquilo em primeiro lugar. Então, pode ter esse teor filosófico ali da onipotência dele e de talvez ele criar cenários, né, onde ele tem exatamente que abdicar da onipotência para que ele possa sentir esse gosto de ter alguma coisa. E esses cenários podem não ser necessariamente uma realidade, mas simplesmente ele se colocar em certas situações do cotidiano do nosso próprio mundo, né, para gerar essa identificação e talvez exatamente gerar tipo, esse lance de ele pode tudo, ele pode fazer aquilo que ele quiser a hora que ele quiser, mas ele se põe em situações onde ele não pode ou ele não sabe como fazer isso de fato. Enfim, é muito confuso, é bem difícil, por isso que eu falo que é uma história que tem que ser muito, muito bem escrita e bem pensada antes de começar a ser desenhada. Mas acho que dá para tirar umas situações bem legais e dá para fazer esses capítulos fechados, onde a história começa e termina ali, que nem alguns episódios de séries antigas, né? Que hoje a maioria das séries elas funcionam realmente como tipo uma história cortada em vários capítulos, igual a maioria dos animes né? Mas antigamente, as séries antigas que a gente pega, a maior parte dos capítulos, né, a gente chama até de episódico, que é tipo, o capítulo é fechado ali, nele mesmo, né? Então ele apresenta uma situação e ele resolve aquela situação naquele mesmo capítulo, e às vezes no longo termo da série, né, todas as temporadas, quando você junta tudo aquilo, você vê que ela conta uma história maior. Mas nos capítulos ela é fechada. E aqui eu acho que dá para fazer exatamente a mesma coisa.